Poucas vezes na história humana se falou tanto sobre o fim dos tempos como agora, por causa das pandemias, dos rumores de grandes guerras, dos sinais surgidos no céu, e pelo esfriamento do coração das pessoas. A volta de Cristo tem sido assunto frequente, tanto entre os cristãos como também na internet. Acontece que alguns estão se aproveitando dessa comoção mundial por causa da pandemia e de outros fatos que estão acontecendo em todo o planeta para lançar falsas profecias e descaracterizar passagens bíblicas a respeito do fim dos tempos, para espalhar um medo entre as pessoas. E um dos trechos bíblicos que mais tem sido usado por essas pessoas que estão fazendo esses sensacionalismos é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre o que acontecerá com o mundo antes da sua volta. Por isso, nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise de tudo o que o Senhor Jesus realmente quis dizer aos apóstolos no livro de Mateus, capítulo 24, sobre os dias que estão por vir. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de vídeos de curiosidades bíblicas ou estudo bíblico, deixe seu like, isso nos ajuda muito. E inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O capítulo 24 de Mateus reúne o último grande sermão de Jesus antes de sua morte e foca no fim dos tempos, a sua volta e o grande julgamento. O capítulo 24 começa contando que Jesus deixou o templo com seus discípulos e pelo tom de sua pregação lá dentro, era muito provável que ele ainda estivesse irado com a infidelidade e a falta de fé dos judeus. Minutos depois, ele começou a profetizar, dizendo que nada daquele templo ficaria em pé e que tudo seria destruído muito em breve. Os discípulos então ficaram curiosos com aquela profecia e assim chegaram ao Monte das Oliveiras, perguntando ao mestre quando aquilo iria acontecer e quais seriam os sinais que apontariam para a sua segunda vinda à terra. Então Jesus se assentou e passou a explicar às suas ovelhas tudo o que estava para acontecer no mundo até a consumação dos séculos. Essa passagem também é conhecida como o Sermão Profético de Jesus, por causa do seu conteúdo, e a maior parte dela também tem relação com outra passagem em outro evangelho. Está relacionada com Marcos capítulo 13. Por isso, vamos analisar 3 pontos importantes sobre a profecia de Jesus a respeito do fim dos tempos. Primeiro, para quem esta mensagem foi direcionada? A grande maioria das pessoas acredita que as palavras de Jesus em Mateus 24 foram ditas para a sua igreja, mas isso não é verdade. Elas foram direcionadas aos judeus. Naquele momento, a igreja de Cristo ainda era um mistério. Ela só será incluída no agir de Deus em Pentecostes, no livro de Atos, e foi revelada depois, através das cartas do apóstolo Paulo. Então é preciso deixar claro que os acontecimentos profetizados por Jesus nestes capítulos tratam unicamente sobre como será a situação dos judeus no período da grande tribulação, antes de sua volta. Além disso, o capítulo 24 de Mateus trata dos falsos profetas e dos falsos cristos que surgirão para enganar o povo de Deus. Temos que nos preocupar mais com os falsos mestres, falsos apóstolos e falsos pregadores, além de sabermos discernir os espíritos para que nenhum deles nos afaste do caminho do Senhor. Mais uma prova de que os judeus são o alvo da profecia de Cristo a respeito do fim dos tempos está no versículo 15 do capítulo 24, quando Jesus fala do sacrilégio terrível. Em outras versões, aparece a abominação da desolação. Aqui, Jesus fala a respeito da terra judaica, do templo e dos sacrifícios que Daniel já havia profetizado. Repare que, no versículo 16 de Mateus 24, Jesus diz que os que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Isso se trata claramente de Israel, pois no Novo Testamento inteiro não há uma única passagem em que Cristo ou qualquer um de seus apóstolos peçam para que a igreja fuja para os montes. E por fim, da mesma maneira, vemos que o texto ainda fala sobre o sábado, que está muito relacionado aos costumes e às leis judaicas. E ainda traz a parábola da figueira, no versículo 32, que é uma representação simbólica da nação de Israel. Segundo, quando esta profecia de Jesus começará a se cumprir? Em Mateus 24, versículo 36,
Jesus declarou que ninguém, nem os anjos do céu, nem mesmo ele, naquele momento, sabia o dia e a hora em que aquela profecia se cumpriria. Apenas Deus sabia. Porém, ele deixou claro que vai acontecer quando o mundo menos esperar. Mas mesmo sem sabermos a data certa do início dos acontecimentos que marcarão o retorno de Jesus à Terra e o estabelecimento do seu reino aqui, a passagem nos mostra que a profecia começará a se cumprir nos 7 anos de tribulação, que será a última das 70 semanas que foram profetizadas por Daniel. Uma coisa interessante dessa profecia de Jesus é que tudo está relacionado ao que o apóstolo João registrou nos capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Logo no início do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus fala da primeira metade da 70ª semana de Daniel. No versículo 8, Jesus diz: "Tudo isso será o início das dores." E essas dores não dizem respeito a qualquer época. Elas definem o começo do tempo da tribulação, que é comparada na Bíblia com as dores de parto de uma mulher grávida. O princípio das dores são os primeiros 3 anos e meio do tempo da tribulação, em que o mundo será governado pelo anticristo. Assim como existem as etapas iniciais e finais das dores que antecedem um parto, também esses últimos 7 anos se dividirão em 2 etapas de 3 anos e meio. E repare que há uma ligação entre as falas de Jesus no versículo 4 e 8 com Apocalipse 6, onde o Senhor abre os selos e começa a derramar o seu juízo sobre a terra. Em Mateus 24, versículo 5, Jesus alerta os judeus a respeito dos falsos cristos que enganarão a muitos. Exatamente o que acontecerá quando o primeiro selo for aberto e o anticristo surgir para enganar as pessoas e dominá-la. Em seguida, no versículo 5, Jesus fala das guerras e dos rumores de guerras que acontecerão, o que é exatamente o que a abertura do segundo selo trará sobre a terra e acabará com a paz. Depois, no versículo 7, Jesus diz aos discípulos que nação se levantará contra nação e que o mundo será tomado por uma grande fome. Isso está ligado à abertura do terceiro selo do Apocalipse. Por fim, ainda no versículo 7, Jesus fala a respeito de diversos acontecimentos que tirarão a vida de milhares de pessoas, e o que está ligado ao espírito de morte, que é o 4º selo, e ao 4º cavaleiro do Apocalipse, que vai trazer sobre a terra. E não para por aqui. Os versículos 9 a 28 do capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a profetizar sobre como será a segunda metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, os últimos 3 anos e meio antes da volta do Messias. Segundo a profecia de Cristo sobre o fim dos tempos, nesse tempo muitos morrerão como mártires, o que está ligado ao 5º selo. Coisas espantosas e grandes sinais no céu com a abertura do 6º selo, e anunciarão a chegada do grande dia da ira do Senhor. Muitos trairão uns aos outros em Israel. Além disso, o engano e a impiedade se alastrarão pelo mundo. O amor vai esfriar, significando que muitos abandonarão a sua fé. Porém, Jesus também garantiu que aquele que perseverar até o fim verá a sua volta e participará do seu governo de 1000 anos. Um outro ponto importante revelado por Jesus aos seus discípulos tem a ver com a pregação do Evangelho do Reino por todo o mundo. Terceiro, qual a mensagem essa profecia nos traz hoje? Como vimos antes, a profecia de Jesus a respeito do final dos tempos não foi dirigida para nós cristãos. Porém, não é por isso que nós devemos ignorá-la. Pelo contrário, tudo o que está registrado em Mateus 24 é um alerta, pois, se o fim dos tempos está próximo, o tempo do arrebatamento também está. Nosso mundo está muito agitado, com conflitos em muitos países, e a qualquer momento, a Terra poderá ser tomada por uma guerra devastadora. Além disso, grande parte da humanidade passa fome, terremotos e catástrofes na natureza estão cada vez mais presentes, e grandes pandemias estão matando milhões de pessoas. Além disso, muitos cristãos já são perseguidos por sua fé em Jesus, e muitos estão sendo enganados por pessoas levantadas por Satanás. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo com uma curiosidade ou estudo bíblico. E não esqueça, pense teologicamente.